privilégio a gente poder louvar a Deus e a gente poder cantar o que a gente cantou. A gente cantou palavras muito fortes que muitas vezes a gente nem percebe essas palavras. Então eu vou pedir, por favor, para colocar novamente esse refrão para nós. Uma das coisas que a gente cantou é que Deus... Como é que é? Deus é o melhor. Não é o melhor? Qual que é o refrão da outra música? Não há nada melhor que o meu Deus, né? Não há nada melhor que o meu Deus. E a pergunta é, será que isso é verdadeiro para a gente? Será que nesse ano, a gente está começando um novo ano, e será que isso realmente é verdadeiro para a gente? Que a gente diz, não há nada melhor que o meu Deus, porque dizer é muito fácil. Agora, viver é uma outra história, né? A gente diz tantas coisas, mas a gente vive de tantas formas diferentes. Então, o que será que a gente vive e o que a gente tem programado para esse ano? E essa letra que a gente acabou de cantar diz que Cristo ele é esse pão esmagado que foi entregue por nós. Olha só que força que essas palavras têm. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz. Para quê? Para que houvesse relacionamentos. Para que houvesse um relacionamento verdadeiro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Agora é interessante, sim, Cristo, o que Ele oferece, Ele é. Mas e nós? E como nós nos relacionamos com essa mensagem? Como a gente se relaciona com Cristo, que o que Ele oferece, Ele é? Como a gente se relaciona com a fé cristã? Como que a gente se relaciona uns com os outros? A gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas hoje. E a ideia é que a gente tenha esse momento da gente realmente realinhar os nossos relacionamentos. E a gente entender o que a gente está fazendo aqui, e a gente entender o para que a gente vive, e a gente poder entender, será que nós temos vivido como nós devemos? Será que nós nos relacionamos uns com os outros como nós podemos e devemos? Então a gente vai falar sobre algumas dessas coisas aqui. Eu quero começar lembrando de algo que aconteceu recentemente. A gente teve, com uma galera do Steiger, a gente teve na cidade de Salto, há algumas semanas atrás, e foi um tempo muito bom, onde a gente pôde se reunir com uma galera lá, uma galera de uma igreja local, chamada Praise Him, e a gente foi para uma praça lá para trocar ideia com pessoas, para poder conversar, para poder ouvir pessoas. E é sempre algo interessante e desafiador quando a gente sai para as ruas para conversar com pessoas. Porque geralmente as pessoas não esperam que um estranho chegue e comece a conversar, e a gente não vai para vender nada, mas a gente vai para trocar ideia, a gente vai para se conhecer. E isso então é sempre muito interessante, é sempre um momento legal. E um momento que muitas também frustração, porque às vezes a gente vai chegar em alguém que talvez não esteja muito na pegada de conversar, mas a gente sempre procura desenvolver conversas. E uma dessas pessoas que a gente conversou foi um rapaz que eu comecei a conversar, eu vi ele estava sozinho lá sentado, aí eu já fui atrás dele e comecei a trocar uma ideia com ele. Era um rapaz novo, depois a gente vai conversando, 19 anos de idade, eu vou chamar aqui, só para não dar a identidade dele mesmo, né, o nome dele, mas vou chamar aqui de Joselito, e aí zoa também, né? Mas é séria a parada, tá? Mas aí eu comecei a conversar com o Joselito ali, a gente trocando ideia, e foi muito interessante, porque primeiro a gente tenta ouvir bastante a pessoa e perguntar e ouvir o que essa pessoa tem, o que se passa na vida dela, e a gente tinha uma outra ação acontecendo, e eu falei, cara, quando você olha para aquilo lá, era um cara preso com celular, e tinha uma placa do lado perguntando, né, o que é liberdade? E eu falei para ele, cara, o que é liberdade para você? E a gente começou a conversar, e ele foi mostrando que, na verdade, a princípio, ele não cria em Deus, não fazia sentido para ele a existência de Deus, e a gente vai conversando, e chega um momento que ele começa a se abrir em relação à vida dele. 19 anos de idade, eu falei, cara, quais são os seus sonhos? Aí ele falou assim, cara, o meu sonho é ter uma vida normal, uma vida onde eu possa ter uma casinha, de repente eu possa ter uma moto, que eu possa ter uma família. Aí ele falou que ele perdeu o pai e a mãe, ele não tinha nem pai nem mãe, e ele não tinha ninguém na vida. E o sonho dele era ter uma família e ter uma vida normal. E isso talvez seja o sonho de boa parte das pessoas, ter o que a gente chama de uma vida normal. Mas eu queria lembrar e queria observar como é interessante o que ele oferece, ele é. Como Jesus, o que ele se propõe a fazer, ele faz. O que ele se propõe a ser, ele é.
E aí naquele dia tinham mais 3 pessoas ali do grupo passando perto, aí eu chamei os 3, inclusive o Vinícius Perubelli estava junto, eu chamei, falei, vem cá galera, vem cá. E eu falei, olha, aqui é o Joselito, vamos trocar uma ideia, né? Ele está falando um pouco da vida dele, e eu queria que vocês contassem um pouco da vida de vocês. Então, da onde que vocês vêm, qual que é a relação familiar que vocês têm, qual que é a relação de família, de pais que vocês têm, pai, mãe. E aí cada um ali foi contando a sua experiência, nós 4 contamos para o Joselito, a gente falou sobre a nossa experiência e a gente viu ali histórias diferentes. Pessoas que de repente tiveram os seus pais a vida inteira, pessoas que não tiveram pai, pessoas que tiveram inclusive relacionamentos problemáticos com os pais. Pessoas, tinham um dos rapazes ali que inclusive teve uma série de problemas, na verdade ele foi um pai muito cedo, e aí ele falando sobre essa questão toda, relacionamentos, como os relacionamentos são importantes. E a gente estava mostrando para o Joselito e falando, cara, é isso, as nossas vidas são diferentes. E talvez você se identifique com alguns de nós. E ele falou, olha, eu me identifico muito com a história de tal pessoa, que era um outro rapaz, ele falou, eu me identifico muito com essa história. Eu falei, e é isso, cara, as nossas vidas são assim. Mas o que Deus ele propõe para nós é uma vida de unidade nele e uma vida que agora nós somos um. E que agora a gente pode sim se relacionar e ter uma família. Eu falei, a gente aqui, ó, a gente é família. E é isso, cara. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você venha e faça parte dessa família maior. O apóstolo João, no capítulo 19, nos versículos 25 a 27, ele diz assim. Então está ali no momento da crucificação. E João vai relatar que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, e olha só, olha o convite de Jesus, olha a voz dele, olha o que ele tem para dizer para cada um de nós. E ele disse ali, especificamente, obviamente, aqui está especificamente que ele disse para sua mãe, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está sua mãe. Então Jesus, ele estava mostrando claramente, primeiro, obviamente que ele estava mostrando claramente uma preocupação com a sua mãe terrena. Isso é lindo, é maravilhoso a gente ver esse amor, esse cuidado de Jesus. Jesus estava ali na cruz e olha a percepção e a sensibilidade de Cristo na cruz, sabendo que a mãe dele estava vendo o próprio filho sendo crucificado, injustamente. Esse filho da promessa, esse filho que é o Emanuel, que é o Deus conosco, ali na cruz. E ele diz isso, aí está o seu filho. E ele olha para o discípulo e fala, aí está sua mãe. E olha como termina esse trecho. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. E é isso. Essa história não acaba aí. Essa história, sim, é do cuidado específico ali de Jesus com a sua mãe, mas ao mesmo tempo é mostrando que nós somos uma família. Pois em outra ocasião, Jesus falou, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nós somos uma família, nós somos chamados para a gente se relacionar. Relacionamento é algo central em nossas vidas, e é isso que a gente pôde falar ali para o Joselito. A gente pôde dizer para ele que sim, ele não precisa ser sozinho, ele não precisa caminhar sozinho, mas ele pode fazer parte de uma família. E é isso, né? A gente vê que relacionamento é algo fundamental para o ser humano. Fundamental. Nós somos, existe a frase que diz que nós somos animais sociais, né? E alguns são animais de redes sociais e alguns são animais nas redes sociais, né? Espero que nós sejamos sim, que a gente aproveite sim as redes sociais, a gente
provavelmente vai tocar nisso também, porque isso pode ser algo muito bom para nós, que a gente não deve ignorar, mas a gente saber que a gente precisa se relacionar e se relacionar bem com isso. Mas nós somos seres altamente sociáveis. Isso é importantíssimo para nós. É importantíssimo para a gente aprender que nós somos esse tipo de ser. Que nós precisamos de relacionamento. A gente clama por relacionamento o tempo todo, né? Tem aquela frase do John Doe que a gente já mencionou algumas vezes, que nem o homem é uma ilha em si mesmo. Isso quer dizer, a gente precisa de relacionamentos. Nós necessitamos disso. E é muito interessante, eu acho que na vida cristã, a gente tem algo muito interessante, porque quando Jesus pontua isso na cruz, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que a gente tem um outro modo de viver. A gente tem um objetivo muito claro, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse objetivo claro que nós temos aqui na Terra, e como a gente tem a possibilidade de ter esse objetivo compartilhado. Isso é muito importante. Eu estava ouvindo esses dias... um escritor, ele é um escritor chamado Donald Miller. Ele é autor de alguns livros aí, ele tem falado muito na questão de administração, essas coisas assim. E uma das coisas que ele falou, que eu achei bem interessante, que ele falou, olha, a gente precisa de pessoas que compartilhem um objetivo. É muito legal quando a gente tem pessoas para quem a gente presta contas, né? Então, por exemplo, você fala, no início do ano você já coloca algumas metas para si mesmo, né? Olha, eu vou comer de uma maneira mais saudável, eu vou ter mais tempo para praticar algum hobby que eu desejo, ou eu vou aprender a tocar um novo instrumento, ou eu vou me dedicar, sabe? A gente coloca alguns objetivos. E o que o Donald Miller vai dizer é o seguinte, que sim, é muito interessante quando a gente tem alguém para prestar contas, mas melhor ainda é quando a gente tem alguém para dividir um objetivo, com o mesmo objetivo. Por quê? Porque quando a gente tem um mesmo objetivo e a gente pode caminhar junto, a gente consegue ter uma medição melhor da onde a gente quer chegar. E a gente consegue incentivar um ao outro de uma maneira mais forte ainda. E olha só, nós temos um mesmo objetivo. Nós temos um mesmo objetivo. O nosso objetivo é o caminho de Cristo, o caminho que Cristo percorreu, é seguir a Cristo e alcançar, como diz em 1 Coríntios, alcançar o prêmio. Alcançar o prêmio, que é o próprio Deus. O próprio Deus é o nosso prêmio. Então, nosso objetivo é alcançá-lo. E a gente compartilha disso. E por isso que a gente tem falado tanto da importância da gente estar aqui presente. E a gente sabe que tem pessoas em casa assistindo agora que de repente não podem estar aqui. E a gente entende isso. Mas tem tantas e tantas pessoas que podem estar e não estão. Uma das matérias que a gente estava lendo lá no Conselho Pastoral dizia mais ou menos o seguinte, que foi uma pesquisa que foi feita que diz o seguinte, olha, pessoas que frequentavam os cultos 2 vezes por mês, estão passando agora a frequentar 1 vez por mês. Pessoas que vinham 1 vez por mês, agora estão passando a vir só em datas comemorativas específicas, como Páscoa, Natal. Por quê? Talvez falte essa compreensão do que foi dito no início pelo Caetano. A compreensão de que nós somos igreja. A gente não vem somente até aqui. E é o que eu disse, a gente não vem somente até aqui. Porque isso é parte, sim, do problema. Ou melhor, parte da solução. É a gente vir, sim. É importante a gente estar junto. Como é que pode existir um relacionamento com pessoas que não se encontram? Com pessoas que não compartilham de suas vidas? Existem, sim, relacionamentos completamente online? Claro que existem. Mas quando você quer algo, de repente, mais profundo, o que você faz? Você também, se você tem essa oportunidade de estar junto, você quer estar junto. Agora, quando você tem a oportunidade de estar junto e você não está, isso diz alguma coisa a respeito do que você realmente deseja. Então, como que a gente trata os nossos relacionamentos? Porque nós somos seres sociais. Isso é importantíssimo para nós. Então, o que nós desejamos? Né? O que queremos? Parece aquele... né? Eu lembrei, o que queremos? Então, o que nós desejamos? Olha, nós precisamos ser acolhidos. Nós precisamos ser amados. A gente tem essa necessidade, cada um de nós. É algo que a gente não tem como viver novamente, a gente não tem como viver sozinho. A gente precisa disso. Os relacionamentos, eles são parte
dos nossos maiores problemas, mas também das nossas maiores alegrias. Então, sabe aquele casamento, por exemplo, que a gente vai, que a gente vê, e que todo mundo se alegra, e que você fala, cara, que legal, olha esse casal, pessoal lá, né, no altar, e eles fazendo aquele, como é que chama? Não é o juramento, os votos, isso. A galera nos votos, e aqueles votos bonitos, né, o cara que escreveu e fez um poema para a mina, e de repente a mina, sei lá, fez uma música para o cara, e aquele momento todo bonito, e muitas vezes aquele momento todo bonito dura 6 meses, dura 2 meses, muitas vezes dura 12 anos, mas nem 12 anos é a ideia. A ideia é que esse relacionamento ele seja uma sombra, ou melhor, um reflexo do verdadeiro relacionamento. Nós precisamos de relacionamentos. E sim, a gente vai se frustrar. E talvez você esteja chegando ao final de ano com frustrações, com perdas, com momentos tristes que tenham acontecido na tua vida ao longo de 2021, de 2020. Talvez você tenha perdido pessoas queridas, às vezes por falecimento, que alguns de nós aqui perdemos, pessoas queridas, amigos, pessoas de família. Talvez você tenha perdido por problema de divórcio. Talvez foi um filho ou uma filha que ficou sem os seus pais, ou sem os seus pais juntos. Tantas coisas a gente passou nesse tempo todo. Então, tantas frustrações e tristezas que relacionamentos nos trazem. Mas tanta alegria também que os relacionamentos nos trazem. E aí é que está a diferença na vida de quem confia em Cristo. A diferença é que a gente não olha só para o momento. A gente conversava, Dalila e eu ontem, a gente falando sobre, né, como Dalila até lembrou desse lance de como as pessoas falam dos momentos, né? Que a vida é uma série de momentos. A vida é muito mais do que uma série de momentos. Porque a vida tem todo um porvir. Algo que vai acontecer. Algo que é real. Assim como Deus, quando Ele diz, né? Quem que eu digo que você é? Aí Deus fala para Moisés, eu sou. E esse eu sou quer dizer, eu sou e eu sou o que serei. Eu sempre sou. Sempre. É uma realidade totalmente existente desde sempre. E a nossa realidade, ela não termina aqui. A de ninguém. A realidade termina aqui. E como que a gente olha para isso? E como que a gente encara, então, os nossos relacionamentos? E, principalmente, o nosso relacionamento com o próprio Deus. Nada melhor, não há nada melhor que meu Deus, certo? Será? Será que não há nada melhor que meu Deus? E é interessante porque quando vem essas frustrações no relacionamento, então muitas vezes a nossa vontade qual que é? Eu não vou mais me relacionar. Por quê? Porque é só frustração, eu não vou me relacionar. Então é esse medo, mas a própria palavra vai nos mostrar que o amor verdadeiro lança fora o medo. Agora, qual que é o amor realmente verdadeiro? É o amor do próprio Pai. Que, se a gente lembra, e a gente tem falado sobre isso constantemente aqui, é esse Deus comunitário, esse Deus triuno, esse Deus que vive numa harmonia de amor. Olha que bênção, olha só, porque a gente não precisa buscar em nós mesmos esse amor, a gente olha para fora. Então sim, nós desejamos relacionamentos, nós precisamos disso, mas a gente não vai ter isso completamente aqui. Porque essa pessoa querida, ela um dia vai partir. Assim como Jesus, era o que estava acontecendo ali com Jesus, vendo a sua própria mãe olhando para a sua morte. Então imagina só, né, sua mãe, o seu pai, ou alguém que cuidou de você, e olhando a sua própria morte, como que essa pessoa está se sentindo? E olha novamente a sensibilidade de Cristo. A sensibilidade de falar, você não está sozinha. E a sensibilidade, olha você agora, esta é sua mãe. E João passou a cuidar dela como família. Nós somos família. Nós somos família. E como viver então como família? Como a gente se relacionar como família? É fácil? Não. Eu já mencionei aqui que no começo da pandemia, falei exatamente isso, minha mãe até assistiu
a palavra e depois ela falou, nossa, mas estava assim na sua casa? Que eu falei que foi a Terceira Guerra Mundial no início da pandemia lá em casa. Que eu falei, como é que nós três vamos ficar dentro de uma casa? Eu, Dalila, Liz. Cara, foi um pânico total. Mas família é isso. Família é aprender junto. Relacionamento é aprender junto. Mas a gente está tão acostumado de um outro jeito que isso tem prejudicado os nossos relacionamentos. A gente está tão acostumado a coisa automática, a coisa rápida. Né? Olha só, quantas imagens a gente vê ao longo do dia. Se você abrir um Instagram, por exemplo, o Instagram ou o TikTok, ou seja, qualquer uma dessas coisas, e você só dá passar nos Reels assim, quantas imagens, quantos vídeos você vê no seu dia a dia? E é isso que a gente está acostumado, a coisas rápidas. Eu quero agora, eu ligo, eu tenho, me dá, é meu. Eu peço uma coisa hoje pela internet, eu quero que chegue o mais rápido possível. É tudo agora e cada vez mais. E a gente trata os nossos relacionamentos dessa forma. Você quer ver? As ficadas. Ou, em português eu não lembro se a gente tem uma expressão para isso, mas em inglês tem uma expressão chamada one night stand, que é quando a pessoa ela fica... é só um relacionamento sexual pontual. E não é isso que tem acontecido? O que eu preciso? Preciso me relacionar, eu preciso ser amado, eu preciso ser aceito e acolhido, então eu vou lá para um relacionamento sexual único que me dá essa sensação de acolhimento. De alguns minutos, de algum tempo, mas é isso. A gente está trocando o que é verdadeiro, a gente está trocando conceitos e princípios dados por Deus, princípios eternos e conceitos eternos, por conceitos do nosso sistema de mundo. E é isso que é muito claro que a Bíblia fala, quando a gente não é do mundo, nós não somos desses conceitos, nós não somos desse sistema, nós não vivemos mais debaixo disso. Mas é isso, e a gente tem aceitado essas coisas e vivido essas coisas como se isso fosse normal. Então é uma ficada, é esse relacionamento sexual que é apenas para eu ter o que eu preciso e não tem entrega, e não tem continuidade, e não é uma conversa como deveria ser. Uma conversa que ela não é simplesmente ali de alguns minutos, mas ela é contínua ao longo dos anos. Esse é o desejo de Deus para nós. Então parece que muitas pessoas estão buscando a resposta dessa solidão nessas questões. Então as necessidades que a gente tem e o que a gente mais precisa é do quê? É de relacionamentos verdadeiros. Porque nós somos sobre relacionamentos. A nossa vida é sobre isso. Quando a gente olha para a criação, olha só, é interessante que a gente precisa voltar ao início. Né? Quando a gente olha, por exemplo, tem a frase que diz, que é uma frase que foi colocada no pórtico de entrada do templo do deus Apolo, lá na Grécia, que dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É muito importante isso e é fundamental, a gente precisa sim se conhecer. Mas o que não tem lá e o que eles não poderiam encontrar lá e não conseguiriam encontrar lá, tá bom, mas então como é que eu vou me conhecer a mim? Como é que eu vou conhecer a mim mesmo? Eu preciso voltar para a minha origem, eu preciso voltar para a minha fonte. E qual é a minha fonte? Qual é a sua fonte? O próprio Deus. O próprio Deus é a nossa fonte. Como é que a gente vai se conhecer se a gente não olha para da onde a gente veio? Geralmente quando as pessoas vão, né, elas querem saber mais sobre elas, elas vão atrás do quê? Dos seus ancestrais, da onde eu vim. Inclusive tem gente que faz aqueles testes de DNA que fala, olha, você tem uma raiz egípcia com espanhola e sei lá o quê. Sabe? E é isso por quê? Porque a gente quer saber. Porque é importante para a nossa vida. Mas a Bíblia, as Escrituras nos orientam a respeito disso, que a gente vem, a fonte da nossa vida é o próprio Deus, é de lá que a gente vem. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para conhecer a si mesmo é conhecer isso, fala Jesus que sempre dá certo, é conhecer Jesus ou Deus, né? É o mesmo, certo? Exatamente, é conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a Deus.
Porque sem o conhecimento de Deus, a gente não tem como se conhecer. Não há nada melhor que o meu Deus? Interessante. Para conhecermos, precisamos então ir à fonte, à origem, o próprio Deus Criador. E lembrar, no cerne do Deus Criador, há um Deus trino. Há um Deus relacional. Esse Deus que é amor, que ele é relacional. Isso quer dizer, a gente já foi criado automaticamente para o quê? Para relacionamentos. Isso é algo automático. Você e eu somos criados para nos relacionarmos. Agora, o ponto é como que a gente se relaciona, né? Então, a ponte estabelecida, olha só, a ponte estabelecida por Deus Pai através de Jesus é para que tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, nós temos essa ponte estabelecida. Cristo dizendo o seguinte, olha, ali o que o Deus Trino, esse Deus Trino está nos dizendo? O que vocês mais necessitam é de relacionamento. E de relacionamento primeiramente comigo. É isso que Deus diz. O que acontecia no jardim, lá no jardim do Éden? O que acontecia todas as tardes e tal? A presença do próprio Deus, passeando por ali, relacionando-se com sua criação. Olha que beleza, cara. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, mas é óbvio que veio Gênesis 3, veio a queda, e que complicou tudo. E que complicou esse relacionamento. Mas nós estamos ainda mais sedentos de Deus. Porque quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente precisa o quê? Então se relacionar com Deus, para a gente poder se relacionar mais e melhor com outros. E o interessante ali, o relacionamento entre os seres humanos ali, né? Entre Adão e Eva, eles estavam o quê antes da queda? Eles estavam nus. Eles estavam nus. E é importante a gente ver que essa nudez, ela não era só física, mas eles não tinham nada para esconder um do outro. Era um relacionamento totalmente transparente, totalmente honesto, uma entrega total. Eles estavam nus. Mas o que acontece? Assim que entra o pecado, assim que acontece a queda, o que acontece? Eles vão se cobrir. É a vergonha. É o relacionamento interrompido, manchado pelo pecado. Já não existe mais essa entrega total, essa transparência total, essa nudez um diante do outro, porque agora o pecado entra e o pecado mancha a forma como eles se relacionam. Mas Cristo vem para fazer toda a diferença. E Deus, desde lá do início, ele já se coloca como esse que quer se relacionar com o seu povo, que quer se relacionar com um povo para que esse povo seja bênção para o mundo e para que mais e mais pessoas façam parte desse povo, dessa família. Colossenses 3, capítulo 11, diz o seguinte, né, que já não há mais o velho. Cristo é tudo em todos. Ele vai dizer o seguinte, que já não há mais grego nem judeu, que já não há mais escravo nem livre, que não existe mais diferença entre um e outro. Isso quer dizer, em Cristo a gente pode ter o que foi perdido lá atrás. Não são mais as diferenças que nos separam, mas é Cristo que nos une. Isso é o relacionamento com Deus e através de Cristo, o relacionamento que a gente pode ter uns com os outros. É por isso que a gente tem falado tanto aqui sobre a questão de como ideologias têm vindo e têm tirado literalmente pessoas do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com alguma ideologia, com alguma bandeira, do que não há nada melhor que o meu Deus. Eu canto aqui, eu levanto as mãos, eu choro, mas quando chega ali, eu estou vivendo de outra forma. Porque na verdade existe sim alguma coisa melhor do que meu Deus. Porque é o que minha vida está dizendo, é o que minha agenda está dizendo. Eu falo uma coisa aqui, mas quando eu saio, eu vivo outra coisa. Eu vivo algo que não é esse melhor. Não é o meu Deus que é o melhor. Mas eu troco a Deus por outras coisas. Isso mancha os nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, mancha o nosso relacionamento com Deus. O que a gente está fazendo aqui?
O que a gente faz? O que você está fazendo em primeiro lugar? Aqui na terra. E o que a gente está fazendo aqui? Levantando nossas mãos. Por que a gente vem, tá, como irmãos e irmãs juntos aqui? É um propósito específico da gente lembrar do que a gente foi, por que a gente foi criado. Nós somos criados para louvar a Deus, para nos relacionarmos com Ele primeiramente e depois com uns com os. Quais são os mandamentos? Quando perguntaram para Jesus, Jesus, qual que é o mandamento mais importante? O que ele responde? Ama ao teu Deus acima de todas as coisas. E ama ao teu próximo. O que é o mais importante de tudo? Relacionamento. Relacionamento. E como é que você está pensando nos seus relacionamentos ao longo desse ano? O que você já pensou? O que você já planejou? Qual foi a retrospectiva que você fez de erros cometidos e que eu fiz? Não estou me isentando de forma alguma. Meu último sonho desse ano passado, eu sonhei com alguém que eu tenho um relacionamento difícil ao longo de anos. Relacionamento bem difícil. E aí foi interessante que nesse sonho não era que estava tudo resolvido. Não, a gente estava conversando e a gente estava, parece que, tentando se ajeitar. São coisas que eu preciso e que eu tenho orado. A gente precisa se dedicar realmente para que esses relacionamentos sejam diferentes. Então, em Colossenses 3,11, o que o apóstolo Paulo vai dizer é que não tem mais diferença. Isso quer dizer, o evangelho, e eu vou usar essa palavra complicada, o evangelho ele é inclusivo. O evangelho é extremamente inclusivo, porque ele chama a todos. Agora, ele é extremamente transformador, porque esse texto inteirinho vai estar falando boa parte desse texto, ele vai estar falando do que era velho e do que é novo. E ficar velho nem sempre é legal, né? Eu estou conseguindo ler aqui, mas eu trouxe até o óculos aqui, para se eu precisar de alguma coisa, principalmente quando são alguns números menores, ficam mais difíceis. Então a gente ficando velho não é uma coisa tão boa. E o novo, né? Quando tem aquele nenenzinho novo, a gente vê aquela pele, cara, que bonito, né? Todo mundo, o cheirinho de bebê e ficar... É tudo bonito, né, no bebê. Não logo que ele nasce, né? Porque assim que nasceu é embaçado, mas... Depois, assim, né, passou alguns meses, alguns dias ali, sei lá, aí começa a ficar, que baratinho, né, cara, que legal, que style, que lindo, que criatura linda que é, né? E é isso, cara. E a gente é nova criatura, isso quer dizer, a gente não vive mais de acordo com outros conceitos e princípios. A gente vive agora de acordo com novos conceitos e novos princípios. Isso quer dizer que o evangelho é extremamente inclusivo, mas não que é para a gente permanecer do jeito que a gente acha, mas para que a gente viva de acordo com o que ele acha. Porque o que ele quer é sempre melhor. O que ele quer para o teu relacionamento, para os nossos relacionamentos, é sempre melhor. Talvez tenha gente aqui procurando um marido, uma esposa, um namorado, namorada e tal. E a gente às vezes faz uma lista de coisas que a gente quer, olha, tal. Cara, o que Deus quer? A palavra de Deus foi tão difícil pensar sobre esse tema, porque eu falei, é impossível, como é que eu vou falar sobre relacionamentos? É coisa que não acaba mais. São textos e versículos que não acabam mais, dizendo como a gente deve viver. Como que a gente vai separar alguma coisa para falar sobre isso? Se é tanta coisa, é tanta riqueza na palavra que a gente tem. Só que parece que a gente não lê. Não há nada melhor que meu Deus, puxa, mas tal coisa na minha vida é o que toma mais o meu tempo. Não há nada melhor que meu Deus, mas nossa, eu estou na igreja há um tempo já e nunca li a Bíblia inteira. Não há nada melhor do que meu Deus, mas eu não tenho tempo diário para me dedicar a Ele. Não há nada melhor que meu Deus. E aí, um pastor precisou escrever um livro chamado O Cristão Ateu, do Craig Rochelle. Cristão ateu, que eu temo dizer que tem boa parte dos cristãos ao redor do mundo que são ateus. Por que você não participa das reuniões de oração? Porque eu não tenho tempo. Cara, você tem algum pedido de oração? Não tenho, não precisa não. Você não tem nenhum pedido de oração? Como?
Será que é porque você não acredita no poder da oração? Como que alguém não tem um pedido de oração? Não há nada melhor que o meu Deus. Cristão ateu? Que não sejamos cristãos ateus. Que sejamos esses cristãos que realmente nos relacionamos com Deus. Um relacionamento fake é um não relacionamento. Um relacionamento fake é um não relacionamento. Se relacionar com Deus parcialmente é um não relacionamento, porque a palavra é extremamente clara sobre o lugar que ele deve ocupar. Qual que é o lugar que ele deve ocupar? O primeiro. É a primazia, essa palavra em algumas traduções, a primazia é o primeiro lugar. Ou ele é o primeiro, ou não tem nada. Ou então, na verdade, eu não estou vivendo isso. Então, quando a gente fala em relacionamentos, primeiramente a gente olha para a nossa fonte. Quando, conhece-te a ti mesmo, tá bom, para eu me conhecer eu preciso olhar para o próprio Deus, que é um Deus relacional. E aí eu faço esse momento de eu pensar mesmo, essa reflexão. Eu tenho vivido em relacionamento íntimo e profundo com Deus? Eu acredito realmente no que eu professo? A fé que eu professo? Gálatas 5:25 diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E isso na versão da NVI. A versão da NVT é interessante porque e as duas elas são bem fiéis aos escritos gregos. Mas olha, a NVT ela explica talvez um pouquinho mais. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Seguir a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então não tem espaço para cristão ateu. Não tem espaço. Por quê? Porque um cristão ateu é de um relacionamento fake com Deus. Um relacionamento fake é um não relacionamento. Um cristão ateu, portanto, é um não cristão. Não existe espaço para isso, galera. Então que o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, ele seja extremamente profundo e verdadeiro, porque é só esse o relacionamento que existe. Quais foram os planos que você e eu traçamos para esse ano de nosso relacionamento com Deus? Quando a gente olha para o ano passado, como foi o seu relacionamento com Deus? Como foi o meu relacionamento com Deus? Quantas horas ao longo do ano eu passei nas Escrituras? Quantas vezes ao longo do ano eu passei, como Maria, aos pés de Jesus? Quantas vezes eu passei aos pés de Jesus? Ou será que eu estou como Marta o tempo todo, correndo de um lado para o outro? E não estou ouvindo a voz de Jesus falando: Marta, Marta, o que você está fazendo, meu? Sossega, porque aqui, aos meus pés, se relacionando comigo, que você vai ter o que você tanto precisa. Como tem sido o meu e seu relacionamentos com Deus? Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 16. Versículo 12, Colossenses capítulo 3. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Olha só, palavras extremamente relacionais. Deus nos escolheu para ser o seu povo santo, isso quer dizer parecido com Ele, porque Ele é santo e nós devemos nos parecer com Ele, nós somos chamados para sermos parecidos com Ele, santo e amado. Olha só, cara, se não dá para a gente ler as Escrituras e a gente não ficar, não dá, cara. Se você tem derramado poucas lágrimas diante de Deus, e eu entendo, tem gente que realmente é difícil, mas se não te toca, se às vezes não traz, inclusive, essas emoções, não é só a emoção, de forma alguma, é algo pensado, mas nós somos seres emocionais também. Então, cara, não há nada melhor que o meu Deus. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é o verso 12, nos dando alguns indicativos de como a gente viver uns com os outros. Que a mensagem a respeito de Cristo, e olha só, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês.
Será que a riqueza da mensagem de Cristo tem preenchido nossas vidas? E agora a gente olha para como é que a gente vai se relacionar com os outros. Mas como que a gente vai se relacionar com os outros de acordo com um modo de pensar antigo, um modo de pensar velho, obsoleto? O modo que o mundo nos propõe é um modo obsoleto. Então, às vezes eles colocam como a parada do futuro. Não! É o que eu já falei algumas vezes. Nós somos a galera do Tomorrowland, nós somos a galera da Terra do Futuro, nós somos as pessoas do amanhã. Nós vivemos segundo um sistema que é eterno. Então, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Nós devemos viver, então, conforme o amor de Deus. E há passos bem práticos, então, para a nossa vida em relação uns aos outros. E eu resumi aqui em 3 coisas, tem uma série de coisas, como eu disse, tem inúmeros versículos que podem nos ajudar. Mas eu coloquei aqui 3 coisas. Segundo, o amor de Deus. Bom, o amor de Deus é doador. O nosso amor deveria ser doador. E quando a gente fala em se doar, a gente está falando em entrega. Quando a gente fala que essa entrega, né, ela é a base do amor. A doação é a base do amor. Então a gente precisa sim se doar. Assim como Deus, né? Deus se deu a si mesmo na forma do seu Filho Jesus, foi essa doação. Ele nos deu a vida, Ele nos doou a vida. Essa vida, ela nos foi roubada pelo pecado. E Deus entrega-se a si mesmo para que nós possamos ter a Ele só. Então, doador. E, novamente, é algo real. Quando a gente doa de uma forma real, uma forma que não é fake, que a gente não tem espaço, a gente tem espaço para o quê? Para se doar para as mais diversas relações. Seja uma relação de amizade, seja uma relação de casamento, seja um casamento destruído, seja o que for, seja um pai e filho, filho e pai, amigos, aquele amigo que você perdeu, ou aquela amiga, mas é a base, é a doação, é a nossa doação. E ela é sensível, porque ela percebe os outros e a sua necessidade. Deus é extremamente sensível em seu amor. Sensível para com a nossa necessidade maior, que era dele mesmo. E eu e você? A gente tem sido sensível com as nossas amizades? Porque tantas vezes a gente requer coisas. A gente parece aquilo que em Provérbios vai dizer, né? Se eu não me engano, são as filhas de sanguessuga, né? Uma chamada dá e a outra me dá. Ou me dá e dá, alguma coisa assim. Bem louca a parada. E que parece que a gente é assim. A gente quer o quê? A gente quer sugar. A gente quer ter. Então eu me relaciono com as pessoas que eu quero ter. Mas, e quanto você está se doando para a pessoa? Quanto da sua agenda é doada para as outras pessoas? Quanto do seu tempo? Quantos parceiros você tem? Inclusive parceiros de oração. Muito louco, eu tenho tido excelentes parceiros de oração. E muitos parceiros de oração que eu tenho no momento são online. Tem gente que diz, não, online. Não. O online ele tá aí para ficar. E já faz tempo, né? Eu estou falando isso de uma forma arcaica, né? Isso já faz um bom tempo. E a gente pode tirar um bom proveito disso. Eu tenho tido excelentes parceiros de oração. Pessoas que conhecem a minha vida. Pessoas que sabem o que eu tenho passado. E que a gente pode orar uns pelos outros. E você? Quanto que você tem tirado proveito dessas coisas? Doação, se doe, esteja presente. Segundo ponto que eu coloquei aqui. Então, primeiro, doador. O segundo, perdoador. E o perdão, ele é muito interessante, porque o perdão, ele nos torna menos egoísta. As coisas não precisam ser do nosso jeito. Então, sabe aquelas amizades nos meus termos? Eu vou ser seu amigo se você for do meu jeitinho. Eu vou ser seu namorado, sua namorada, ou seu marido, sua esposa. Tem que ser do meu jeitinho. E eu já fui muito assim. Não precisei nem falar com a Dalila depois do culto sobre isso, tá? Vou fingir que eu não falei isso. Mas eu já fui muito assim, de querer as coisas do meu jeito, nos meus termos, da minha forma. Porque esse é o jeito de se relacionar comigo, nos meus termos. Cara, esquece os teus termos. Isso não serve para nada. Isso é egoísta. O que a gente precisa é aprender a viver nos termos de Cristo. É olhar para as outras pessoas de uma forma empática. É de entender as necessidades delas. E a gente poder se doar. E a gente poder perdoar. Porque elas vão sim, muitas vezes falhar, assim como a gente já falhou inúmeras vezes.
Mas a gente precisa aprender a perdoar, a viver o perdão, a ter paciência. O relacionamento não é esse relacionamento customizável, personalizado, como tudo que a gente tem. Né? Parece que tudo é assim. A gente teve esses dias foi comer uma paradinha e a Dalila, você fazia o pedido pela tela, assim, aí a Alice foi fazer o pedido pela tela, aí quando chegou lá para ser atendido, aí o cara falou assim, é isso mesmo? Você pediu um sanduíche sem pão? A Alice falou, não era isso, eu errei. Isso quer dizer, é tudo tão... A gente pode tirar tudo que a gente quer em todas as coisas, é ter tudo do jeitinho que a gente quer, e a gente quer isso nos nossos relacionamentos, mas não é isso. O que a palavra nos mostra não é sobre isso. O texto que a gente acabou de ler dá algumas dicas sobre compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. O versículo 13 de Coríntios tem inúmeras coisas ali. Então não são os nossos termos, mas seja paciente, seja perdoador, olhe para a necessidade do próximo, não seja egoísta de você ter um relacionamento só do seu jeito, porque isso não vai te levar a nada. Então, perdoador, compreensivo. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, perseverante. Cara, lute pelos teus relacionamentos. Essas três características a gente vê no relacionamento de Deus ou na atitude de Deus para conosco. Doação, entrega total. Perdão, nós fomos perdoados, por isso nós somos chamados a perdoar. E perseverança. É o Deus que, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê essa história desse povo que a gente fala, esse povinho é difícil, né? E a gente esquece que o espelho é pra gente, que nós somos difíceis, que Deus é perseverante, que Ele persegue, Ele nos persegue com seu amor maravilhoso. E que o nosso relacionamento com as outras pessoas seja perseverante. Que a gente olhe para as pessoas, que a gente olhe com amor, não nos nossos termos, mas que a gente persevere, buscando relacionamentos verdadeiros e relacionamentos que são bênção. E por último, eu só diria, para completar essa parte, eu diria, orem. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias de um cara muito famoso por aí e tal, e pregação com milhares de views no YouTube, e ele dizia no momento assim, se você tiver os princípios, você não precisa orar. Eu falei, peraí. Aí eu voltei umas 2 vezes para ver, cara, será que foi isso que ele falou mesmo? Ele falou, se você tiver os princípios, você não precisa orar. Como se oração, aquilo tipo assim, pelo menos é uma coisa a menos que você precisa fazer, sabe? Não é assim. Cristo tinha os princípios. E ele, constantemente, ele se afastava para orar. Dele chegar para os discípulos e falar, galera, quando ele leva os caras para orar, os caras não estão... vocês não têm nem uma hora, bicho. Nem uma hora para orar. A oração, na verdade, as coisas se completam. Nós precisamos dos princípios. A gente precisa conhecer extremamente bem as Escrituras. Coloque, se você ainda não leu a Bíblia inteira, deixe isso como um alvo para você esse ano. Leia a Bíblia toda, conheça. Não há nada melhor que meu Deus. Conheça esse Deus. Se relacione com Ele através de oração. A oração, ela é poderosa para nos mudar. Porque quem nos dirige, como nós vimos, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então, gente, concluindo, é o Deus Emanuel. É o Deus conosco. É o Deus que Ele, que sabe mais do que ninguém o que é ser um ser relacional, que nos cria para nós nos relacionarmos com Ele, Ele deseja isso. Por quê? Porque sem um relacionamento com Deus, você pode ter uma vida feliz? Sim, aqui você pode ter uma vida feliz, aparentemente tem muita gente que tem relacionamentos bons, relacionamentos felizes, mas incompletos. Incompletos por quê? Porque nós não fomos criados só para esse momento. Incompletos por quê? Porque eles não têm necessariamente a ação do Espírito Santo. Quando você não ora, quando você não clama a Deus, quando você não reconhece, você não tem a ação do Espírito Santo na sua vida, nos teus relacionamentos. Então, nós precisamos, sim, clamar a Deus para que a ação do Espírito Santo seja constante nas nossas vidas. A gente vai ver por aí, sim, pessoas que se dizem felizes e que podem estar felizes em seus relacionamentos, mas que elas não estão completas. E nós só seremos completos no porvir quando Cristo
vier buscar a sua igreja. Então que a gente possa se relacionar dessa forma. E a gente vai estar lá, como diz Apocalipse 21, Emanuel, o Deus conosco, Deus vai habitar conosco. Relacionamento íntimo e profundo com esse Deus. Como cristãos, então fica a pergunta: como me relaciono com a fé cristã e como ela influencia cada um dos meus relacionamentos? Como eu me relaciono com a minha fé e como ela influencia cada um dos meus relacionamentos? E eu vou lembrar aqui das palavras do Miroslav Volf, no seu livro Uma Fé Pública, que diz o seguinte: quando abraçamos a fé, quando Deus nos abraça, nós nos tornamos novas criaturas, constituídas e chamadas para fazer parte do povo de Deus. Aí ele ainda diz assim: é a nossa inserção na história do engajamento de Deus com a humanidade. Relacionamentos. A nossa inserção na história de Deus com a humanidade. Somos chamados para nos relacionar com Deus, nos relacionarmos uns com outros e sermos reconciliadores. Temos essa mensagem de reconciliação, de relacionamento, para que pessoas possam ser conectadas com Deus. A gente vai ter um tempo de oração. Primeiramente, uma oração mais no seu lugar, uma oração mais silenciosa, onde você pense no que a gente cantou hoje. Não há nada melhor que o meu Deus, Cristo, esse pão que alimenta a alma. Se ele tem sido realmente isso. Se você precisar abrir o seu celular e abrir a sua agenda e olhar como que está a sua agenda e como foi a sua agenda ao longo do ano, quanto tempo você dedicou para a sua busca a Deus. Talvez possa ser um exercício, então faça isso mentalmente. Mas pense, como tem sido o seu relacionamento com Deus? A gente vai ter alguns segundos aqui, um tempinho de oração. Pense como você se relacionou e o que você deseja para esse ano de 2022. Tem esse tempo de reflexão. Não há nada melhor do que você, Pai. Nada melhor. Oh, Jesus, você é o que nos alimenta. Você é quem se entregou a si mesmo por nós. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada um de meus irmãos e de minhas irmãs aqui. A mim mesmo, Deus. Que a gente se dedique, Paizão. Que a gente entenda esse amor. Ou que a gente tenha cada vez mais um melhor entendimento. Porque compreender completamente a gente não tem condições. Porque é muito amor para nós, Deus. O Senhor nos ama dessa forma avassaladora. Dessa forma incrível, meu Pai. E Deus, que nós não sejamos cristãos ateus. Que nós não digamos que
nós temos um relacionamento que na verdade nós não temos. Que a gente não vem aqui de mãos vazias e levantar as mãos vazias para Ti. Que a gente não viva as nossas vidas conforme os nossos conceitos de relacionamento, meu Pai. Mas que a gente viva em profunda comunhão contigo. Para que a gente passe tempo, Deus, que 2022 seja um ano de tempo contigo. Aos teus pés, Jesus. Te ouvindo e te louvando a todo tempo. No nosso trabalho, nas nossas atividades diárias, nas nossas atividades cotidianas e corriqueiras e ordinárias. Que a gente te louve, que a gente viva segundo os teus conceitos. Vem, Pai, vem com esse teu amor maravilhoso e glorioso sobre nós. Vem com teu Espírito Santo e age em nossas vidas. Somos necessitados de Ti, meu Pai. Que a gente possa terminar esse ano com muito testemunho para contar de como nós crescemos no nosso relacionamento contigo, meu Pai, e como muitos outros foram atraídos a Ti. Em nome de Jesus, Paizão. Amém. E a gente vai fazer uma outra oração nesse momento, que eu vou pedir para que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vou pedir para que você se coloque de pé e a gente vai orar uns pelos outros. Abrace a pessoa. Estou brincando. A gente não vai se abraçar, mas a gente vai orar uns pelos outros. Eu vou pedir para que você se levante, que você olhe para as pessoas ao seu lado. Você olhe e ore por elas. Ore para que você se relacione melhor com essas pessoas, para que realmente a gente seja uma família. Ore pelos relacionamentos que essa pessoa pode ter, que essas pessoas ao seu lado podem ter relacionamentos às vezes quebrados e complicados. Ore. Então a gente vai simplesmente se levantar e você do seu lugar, obviamente, do seu lugar, você pode orar pelas pessoas que estão ao seu lado, porque a gente quer praticar isso. A gente quer praticar a oração e essa preocupação, esse amor uns com os outros. Então a gente vai ter esse tempo de oração intercessória, da gente orar uns pelos outros. Então fique de pé, por favor, e a gente poder orar uns pelos outros aqui. Senhor Deus maravilhoso, vem sobre nós, Paizão. Vem sobre nós, Senhor Deus. Vem com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor. Nos ajuda, nós pedimos por todos os relacionamentos, meu Pai, que nós temos. Tem misericórdia, meu Pai, para que nós saibamos estender misericórdia. Tem misericórdia de nós, meu Pai, para que nós possamos nos doar, para que nós possamos nos entregar, meu Pai, sabendo que sim, que nós vamos sofrer, sabendo que os relacionamentos não vão ser de acordo com a nossa vontade, com o nosso jeitinho perfeito, mas tem misericórdia de nós, meu Pai. Traz do Teu perdão por pessoas que nos ofenderam, por pessoas que nos machucaram,
por pessoas que nos deixaram tantas e tantas vezes, meu Pai, em situações realmente quebradas, Paizão. Tem misericórdia, meu Pai, traz do teu perdão para os nossos corações, para as nossas vidas, meu Deus, e toca nessas pessoas também, meu Pai. Nós pedimos a tua obra, Paizão, e nós estamos orando porque nós cremos no poder da oração, Pai. Então, em nome de Jesus, vem, Deus, com a tua graça, com o teu poder, com a tua cura, Pai, em nome de Jesus. E nós te pedimos também por perseverança, Pai, que nós possamos perseverar, que a gente, meu Deus, lute por relacionamentos verdadeiros, que a gente lute, meu Pai, por relacionamentos que são bênção, que a gente olhe para pessoas que não têm a Ti e que a gente lute para nos relacionarmos com elas, para sermos bênção em suas vidas, meu Pai. Nós te pedimos, meu Pai, que a gente possa mostrar a Tua visão para a humanidade, a Tua visão sobre relacionamentos verdadeiros, relacionamentos saudáveis, relacionamentos cheios do Teu amor, relacionamentos que mostram paciência, relacionamentos que primeiramente e verdadeiramente nos transformam. Relacionamentos que primeiro e verdadeiramente nós temos contigo, para dessa forma nós darmos muitos frutos, meu Pai, em nossos relacionamentos interpessoais, e em todos eles nós apontarmos para Ti, o nosso Senhor, o Deus que nos ama e o Deus que se relaciona contigo. Em nome de Jesus te louvamos e agradecemos.